Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui sobre a Odontoprev, uma empresa que a gente comentou na live, só por cima ali, né, um membro comentou, só que a gente acabou não abordando e eu falei que ia trazer o vídeo e tô aqui trazendo, né. E a Odontoprev, que atua aí com um plano de saúde, plano odontológico e que está apresentando números bem interessantes, né. A início a gente pode abrir aqui a tela e ver um PL um pouco mais elevado de 10,81 vezes o lucro e um PVP de 4,45, mas percebam que um dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,22%. E aí eu também vou explicar o porquê que esses números dessa empresa são um pouco mais elevados do que a gente está acostumado. Normalmente, se a gente abrir uma empresa, quando a gente fala que está barato, a gente procura menor PL. Mas por que então que da Odontoprev é mais elevado? A gente vai entender já já. E para introduzir, eu quero mostrar os números da empresa. Então, o PL a gente já falou 10,81, PVP 4,45 e o dividend de 8,22% nos últimos 12 meses, tá? Dividendo passado, então. Payout da empresa bem elevado, mas a gente vai entender melhor isso aqui. Margem líquida da companhia 24%, margem bruta 35% e o que chama a atenção são os índices de rentabilidade. Olha, um ROI de 41,21% e um ROA de 25%. Empresa com dívida líquida negativa, ou seja, apresenta bastante caixa. Outro ponto interessante de trazer é que a empresa tem um bom histórico de pagamento de proventos, veja que é bem consistente, desde 2015 a empresa paga proventos. Pagou sempre essa faixa aqui perto aqui de 35 centavos, aqui fazer uma média, talvez seja mais ou menos uma média aqui. Em 2024 pagou mais de R$ 1, mas você vê que é totalmente não recorrente com o que a empresa costumava pagar. E a empresa tem um bom histórico de crescimento de lucros. Veja que parece uma escadinha, o lucro crescendo ano após ano. Antes de entrar nos resultados do primeiro TRI de 2025 em si, vou apresentar um pouco da empresa e da sua composição acionária. Então a empresa ela participa do novo mercado, ou seja, ela só tem ações ordinárias e hoje o Bradesco é o seu controlador com 53,54% do capital. A administração, os administradores da empresa representam 0,21% e a gente tem um free float de 46%. Então boa parte das ações estão em circulação. Então a empresa foi fundada em 1987 e em 97 se tornou líder de mercado, isso é bem interessante, mostra uma vantagem competitiva. Em 2006 a companhia faz o seu IPO, captando aí 175 milhões de reais. E em 2009 ela faz associação com a Bradesco Dental, aqui ela começa a expandir, então fazer negócio, parceria com outras seguradoras e começa a expandir as suas operações. Então inovação de valor com lançamento de planos do Bradesco Dental e em 2013 criada a Brasil Dental, que é associada com a BB Seguridade. Então se a gente abrir a BB Seguridade, a gente vai ver que um pedaço do lucro dela vem do ramo de odontologia. E tá aí, né, os planos odontológicos tem a parceria com a Odontoprev. Agora vamos falar dos resultados do primeiro TRI de 2025. Alguns números bem interessantes que a gente costuma estar olhando, que é a sinistralidade das empresas do ramo desse tipo de serviço, que né, tem uma sinistralidade de 35,8%. E como citado anteriormente, a empresa possui um caixa líquido, né? R$ 1 bilhão, dívida zero, ROI de 42%, pontos que a própria empresa cita. A empresa tem bastante dinheiro no caixa, esse caixa aqui remunerado a juros, a empresa acaba desempenhando bem na receita financeira num ciclo de alta da taxa de juros, né? A receita dela é maior, porque ela não possui dívida nenhuma. A empresa possui baixo capital intensivo, né? Não precisa ter uma estrutura complexa para operar a Odontoprev. Isso aí já explica o porquê que o nosso PVP é de mais de 4,4 vezes, se eu não me engano, né? 4 vezes o valor patrimonial. A gente pode falar aqui que a receita líquida da companhia vem crescendo, também como as adições aqui, principalmente da Bradesco Dental. E olha só o EBITDA da companhia, também com crescimento de 11,7% em relação ao ano passado, com 38,3% de margem, atingindo 226 milhões de reais. Lucro líquido recorrente da companhia de 167 milhões de reais, crescendo do 10,5% em relação ao ano passado. E a empresa tem um alto payout, então dividendos, JCP e recompra de ações foram de 151 milhões de reais. 151 por 167, a gente tem que 90% foi repassado para os acionistas, então payout de 90% do lucro líquido. Então a empresa tem algumas coisas que se assemelham bastante a, por exemplo, até os próprios bancos, né?
Em relação aos seguros, a gente tem os índices de sinistralidade, que são de 35,8% no último trimestre. Pelo visto aqui é algo recorrente na empresa esse patamar, né? No primeiro TRI de 2024 foi de 34,9%, no quarto TRI foi de 40%. Acumulado aqui 12 meses 38,6% e do ano passado acumulado 39,8%, então uma melhora de 1,2 pontos percentuais. Então parece que a empresa trabalha sempre nessa faixa aí de sinistralidade, pelo menos é o que mostra nos últimos anos aqui. A empresa também tem um PDD, que seria praticamente aí as suas provisões para devedores duvidosos, e hoje está no patamar de 1,2%. Tá em cima aí do seu saldo. Perceba que a gente também pode observar os dados por segmento de negócio. Aqui então a empresa atende aqui o setor corporativo, que contribui com uma receita operacional líquida de 328 milhões de reais, e dando uma breve olhada aqui, aparentemente é o que mais contribui, na verdade é mesmo, né? O individual 121 milhões e pequena média empresa 122 milhões também, né? Então a gente tem aqui o corporativo com 328 milhões de reais, ticket médio de R$ 18 reais por vida por mês, número de beneficiários atingindo mais de 6 milhões de pessoas, com o índice de sinistralidade de 46,1%, seria o índice mais elevado. Margem bruta então da companhia de 53,9% nesse segmento, uma margem bem confortável para estar operando. Margem de contribuição de 47,6%. A empresa apresenta altas margens. Isso aqui também se repete nos outros segmentos, como pequenas e médias empresas, onde a sinistralidade é menor, 23,8%, e tem uma margem de contribuição de 64,2%. Então, praticamente de R$ 100 reais nesse segmento, a companhia consegue reverter R$ 64,20. E também tem no plano individual, bem similar ao pequeno e média empresa, com 63,4% na reversão ali na contribuição da companhia, com uma sinistralidade de 18%, também bem menor. O que puxa mesmo a sinistralidade para cima são o corporativo, né, o segmento corporativo, que ele representa mais da receita e também tem uma sinistralidade mais elevada. Receita financeira na companhia atingindo aqui a casa de 129 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então a gente tem um bom crescimento, saiu de 54 milhões para 129, mais do que dobrou, né, o resultado financeiro da companhia desde 2021. Quando a gente fala de lucro líquido recorrente por ação, a gente tem um crescimento aqui de 0,74 centavos, aproximando para quase R$ 1 por ação, e ele mostra que é um bom crescimento anual, com 8,1, 11,1, 6,7, 10,9 e 15,5% de forma anual. A empresa ela é uma boa geradora de caixa, então o caixa líquido em dezembro de 2024 era de 913 milhões de reais, ela conseguiu gerar da sua operação 169 milhões de reais. Seu capital para investimento foi de apenas 15 milhões e remuneração dos acionistas de 30 milhões de reais nesse período aqui, gerando um caixa líquido para março de mais de 1 bilhão de reais. E olha só que interessante quando a gente olha o fluxo de caixa desde o IPO, então a companhia traz essa informação desde que ela abriu esse capital, e lá em 2006 ela tinha um caixa de 205 milhões de reais, gerou nesse período todo 5,6 bilhões de reais, né? 5,6 bi, fez 394 milhões em aquisições, 520 milhões em capital de investimento. O Bradesco aqui gerou 330 milhões e olha a remuneração do acionista desde então foi de 4,186 bilhões de reais, ou melhor, 4 bilhões 186 milhões de reais, finalizando um caixa líquido em março de 2025 com mais de 1 bilhão. Só a título de curiosidade eu vou fazer uma conta bem simples aqui, pessoal. Se a gente pegar a companhia hoje, ela tem 545 milhões de ações. Se a gente dividir aqui pela remuneração dos acionistas de 4 bilhões 186 milhões de reais, a gente vai ter um valor de 0,13. Agora eu vou fazer o inverso. E aí a gente tem que, sem considerar outras distorções, né? Por exemplo, eu não estou pegando aqui se teve bonificação, se teve implicit, se teve split. Eu estou pegando a remuneração dos acionistas e dividindo pela quantidade de ações atuais. A gente tem que a companhia distribuiu nesse acumulado R$ 7,70 aproximadamente. E hoje uma ação da Odontoprev ela vale R$ 11,00. Então esse valor e dividir por 11, praticamente aí 69,93%
do valor atual de uma ação foi reavido através de dividendos, através de proventos. Pessoal, uma coisa que eu quero citar aqui bem interessante da companhia, olha só. Em 2021 e 2022, boa parte aqui da remuneração do acionista veio através da recompra de ações. Em 2023 para frente, isso acabou não acontecendo ou aconteceu numa proporção menor. Em 2024, só 72 milhões de reais veio através de recompra. Em 2025, aqui nos últimos 12 meses, 35 milhões vieram das recompras, enquanto 408 milhões vieram de dividendos. Então você vê que antes a proporção era mais recompra do que os proventos e agora a companhia está distribuindo bem mais proventos do que recomprando. Mas quando a gente olha aqui no gráfico de preço sobre lucro, olha só, naquele período de 2021 até 2022, aqui até janeiro de 2022, a companhia tinha uma relação de preço sobre lucro bem maior do que ela possui atualmente. Então, o valor de mercado da companhia chegou aqui a bater quase aqui mais de 9,5 bilhões de reais. Hoje a companhia tem um valor de mercado de 6 bilhões de reais. Então acabou caindo desde esse período, só que o lucro fez o movimento contrário, o lucro subiu, né? Saiu aqui de 2020 por volta aqui de 45 reais por ação de lucro, e agora a gente está aí com R$ 1 de lucro líquido por ação, e o valor de mercado está andando de lado desde janeiro de 2023. Quando a gente puxa o histórico do PL aqui no Investidor 10, confirma o que eu estou falando para vocês, né? Naquele período aqui, a relação era bem maior do que hoje. Em 2021, 16 vezes o seu lucro. Em 2022 foi para 11 vezes o seu lucro, agora a gente está com 10,81 vezes o seu lucro. A média da companhia, se a gente pegar aqui daqui até aqui e dividir pelo período, é de 18 vezes o seu lucro. Bom, pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer sobre a Odontoprev. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste nossos vídeos, não perca nossas lives. É isso, até a próxima e tchau.